né? Eu sou tão abençoada de estudar a palavra, de me expor. E sabe, amados, às vezes a gente fala, mas eu já ouvi sobre esse assunto, eu já fui nessa aula, eu já vi alguém pregando sobre isso. Eu ensino aliança de sangue há 16 anos. E eu vou te dizer, eu ainda estou só no começo de descobrir o que tem sobre a aliança de sangue. Porque todas as vezes que você se expõe àquele ensino, você descobre, você presta atenção, você é despertado para algo que tinha passado outra vez. Amém? Porque quanto mais você tem conhecimento, mais você tem estrutura para receber aquilo que você está lendo. Então, se você quer mais conhecimento, é preciso ouvir muito sobre a mesma coisa. E não o contrário, às vezes a gente pensa, já ouvi sobre isso, já sei. Não, você está só no alicerce, está formando o alicerce ainda, está marcando o alicerce. Quanto mais você se expõe, mais estrutura a gente tem para ir nas minúcias, nos segredos que tem dentro daquele ensino. Então, se você ama um assunto, se exponha muito a ele, se exponha muito tempo a ele, se exponha repetidamente a ele, para que você possa então desenvolver essa estrutura de conhecimento, de revelação. E quando a gente fala de aliança de sangue, a gente tem essa nota, mas eu costumo dizer aqui no Rema, a gente tem algumas matérias gêmeas. Nós temos algumas matérias irmãs. Nós temos algumas matérias que elas simplesmente andam assim, juntinhas. Aliança e escatologia é assim. Uma sem a outra fica capenga. Você entende aqui? Uma sem a outra vai ficar sem sentido. Se você só se expõe à escatologia e não entende as alianças, vai ter um monte de princípio de honra, de zelo, de autoridade, de temor, de redenção que vai se perder. Se você se expõe à aliança sem escatologia, você acha que toda a nossa salvação ouvida termina na cruz. E na cruz não é o fim, é o começo da nossa redenção. Amém? Nós precisamos não nos prostrar diante da cruz, mas olhar para ela vazia e entender que atrás dela tem um caminho que está nos levando para a eternidade. A cruz vazia sinaliza um caminho para a eternidade. Então, uma coisa sem a outra vai ficar incompleto. Vai ficar, e pode muitas vezes um ensino, quando ele não está completo, ele pode te levar a extremos perigosos. Pode te levar até mesmo a engano, a uma falta de compreensão. Quando você não compreende o todo, quando você não tem uma visão mais ampla, muitas vezes a gente fica muito firmado, fixado num ponto. E isso pode nos levar a desequilíbrios. É como quando a gente está ouvindo uma história. Se você ouve uma história só de um lado, você com certeza vai pecar de colocar todas as suas fichas só ali. Tem sempre um outro lado da história que precisa ser ouvido para você compreender o todo. Amém? Então, quando a gente está falando de escatologia e aliança, a gente está falando dessa completude. A gente está falando de duas matérias que, juntas, elas vão trazendo muito mais firmeza, solidez daquilo que a gente precisa entender sobre quem somos e para onde estamos indo. Amém, amado? Você está vivo? Você podia ter ficado em casa dormindo, já que você acordou e veio, então reaja à palavra. Porque senão é inútil. Você acordou, se arrumou, se maquiou. Ó, mulher, né? Amém? Aí tomou banho, passou desodorante, passou perfume. Amém? Aí veio pra cá e fica dormindo no banco, sua cama era mais confortável. Já que você veio pra cá, acorda. Coloca, seja dono agora, esteja no controle de você mesmo. Fala, ei alma, acorda. Quem manda aqui sou eu. Amém? Ei corpo, desperta. Eu quero receber da parte de Deus. E não coloque sua expectativa apenas na pessoa que está sendo o vaso para transmitir a palavra. A sua expectativa de fato tem que estar na palavra e em Deus. Amém? Eu estou confiando em Deus, eu dependo de Deus, eu dependo da unção para transmitir aquilo que eu tenho algum conhecimento para transmitir. E você precisa também gerar essa dependência e esse desejo de ouvir da parte de Deus. Amém? Nós fazemos comumente, principalmente para você que é membro da igreja, você sabe que a gente sempre começa uma ministração honrando os nossos líderes espirituais, o nosso pai e mãe espiritual. E é assim mesmo, viu? Outro dia alguém me perguntou, por que vocês ficam chamando de mãe e de pai? Porque é o que eles são. É simples, a gente chama pelo que é, chama pela honra que tem, chama pelo que reconhece, chama pela unção que recebe. Amém? Então, desculpa aí, eu tenho um pai e uma mãe.
sentido aí, se você se ofende com isso, mas eu tenho um pai e uma mãe espiritual. E eu quero, a gente sempre honra eles, mas hoje eu quero começar ensinando escatologia sobre isso. Uma das coisas que a escatologia vai nos ensinar, amados, é que você não vai estar seguro para esse caminho de eternidade se você não estiver debaixo de um pastoreio. Igreja não é invenção de homens. Não foi um homem que estabeleceu, vamos reunir todo mundo para ler a Bíblia, vamos reunir todo mundo para ficar fazendo evento. Não, ó, eu vou te dizer, se fosse algum homem que tivesse inventado isso, era louco. Porque é muito mais fácil estar em casa só com os filhos ensinando a Bíblia, comendo comida. Não ia precisar crer para pagar carpete, para pagar ar-condicionado. Só da casa mesmo, não de todo mundo. Você está aqui. Quem inventou, quem estabeleceu igreja como esse lugar de comunhão, de ensino, de pastoreio, das unções, foi Deus. Então, quando você fala, eu amo a vinda do Senhor, eu amo escatologia, eu amo a eternidade, entenda, isso precisa estar ligado a congregar. Porque senão fica essa doidice que a gente vê na internet, de um bando de gente querendo ver coisas esquisitas sobre o demônio, os 4 cavaleiros, o sinal da besta. Fica um bando de gente buscando informação aqui e ali, sem contexto, sem pastoreio, com a vida torta. Gente que não está cuidando do próprio umbigo e fazendo live sobre escatologia, falando o que não sabe, confundindo os outros. Porque a vinda de Jesus, a nossa morada com Ele, não pode estar desassociado de congregar. Até porque o cabeça vem buscar o corpo. Você está aqui comigo? E escatologia nada mais é do que o ensino de como o corpo vive até o cabeça vir buscar. Não é sobre coisas esquisitas. Não é sobre estudo das cores dos demônios. Não é sobre curiosidades mórbidas de quem é ou quem pode ser o anticristo. Muitos já passaram e muitos ainda virão. E vai vir um que vai ter preeminência sobre tudo isso num tempo que a gente nem vai estar mais aqui. Olha como é o espírito do engano. Ele faz você prestar atenção em algo que não faz menor diferença para a igreja, uma vez que esse homem chamado anticristo, tão temido pelos povos, tão falado nos filmes, a gente nem vai lidar com essa praga. Olha como a igreja precisa entender isso. O anticristo sabe que enquanto a igreja estiver aqui, ele não pode se manifestar. Porque ele manifesta, a gente manda ele embora e acabou. Ai, quem será o anticristo? Não interessa, se aparecer hoje na minha frente, eu saio, em nome de Jesus. Vai-te embora. Acabou. É isso? É. Ah, mas isso não vem de notícia, isso não dá engajamento na internet. Isso não deixa você curioso, não deixa você falando bobagem. Porque não tem graça. Graça mesmo é falar, será que o anticristo... Você viu o que ele falou? Você viu o símbolo na nota do dólar. Tudo isso, tudo que nós estamos vendo é um cenário, é um palco. No mundo, jaz um maligno. Você está aqui comigo? No mundo jaz um maligno. No mundo, quem está atuando é o diabo. Quem está fazendo, quem está movimentando as coisas é Satanás. Deus não tem reino aqui ainda. Deus está se manifestando através da igreja, mas ele não veio e não está reinando nessa terra. Então como é que vai ficar o mundo? Com a cara do príncipe dele. Óbvio que os governos, moedas, autoridade... Óbvio que a internet, o entretenimento, os filmes, as músicas receberão influência de quem é o seu príncipe. Aonde você não tem essa influência? Da igreja. É simples, não é difícil, não é complicado. Amém? Você não tem influência diabólica dentro da minha igreja. Se você está dentro da minha igreja que você tem influência diabólica, sai dela. E não devia nem ter entrado. Se você está numa igreja onde o que se prega é opinião, o que se prega é tirando e colocando vírgula daquilo que já foi escrito,
eu vou te dizer, a chance de você ficar é enorme. Aí certamente você vai conhecer o tal do anticristo. Provavelmente do lado do pastor que estava pregando as heresias que você ouviu. Se a nossa preocupação não for essa, então a gente corre o risco de ser enganado. O nosso zelo, amados, é estar congregando em um lugar onde o que está sendo ensinado é a palavra, não é a opinião. Eu mostro o que está escrito. Eu provo o que está escrito pela palavra. Não, eu tenho a impressão, eu tenho um sentimento, eu fiz um estudo com um rabino. Se o rabino tivesse descoberto o que está escrito na palavra, ele estava adorando a Jesus. E não esperando que ainda completasse o tempo que Jesus se manifesta. Eles estão aguardando Jesus chegar, meu filho. Você acha que é seguro ouvir alguém que não sabe nem que Jesus já veio, morrer e ressuscitou? Eu não estou me desfazendo do povo. Eu estou dizendo para você que o povo cristão, de uma forma geral, fica muito impressionado com as coisas materiais, com os elementos, com as festas, com a cultura, com o meter uma língua no meio da oração. Eu posso começar a pregar aqui e de repente falar, ô Bracândara, nossa, que espiritual. Não é nada espiritual, eu estou falando para mim mesmo, não está nem te edificando. Se eu não traduzir, não te edifica. Aí vem o rabino com aquelas roupas esquisitas, quente, que soa toda a vida. Aí vai falar umas palavrinhas em grego que você nem entendeu, em sei lá o quê. E vai falar da coisa do Velho Testamento, você vai falar, o quê? Você não é judeu, você é igreja, você crê em Jesus, Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou. A nossa oração é para salvá-los, é para alcançá-los, é para que essa cegueira caia dos olhos deles e eles percebam que eles estão crendo na coisa errada. Mas não, vamos fazer a festa do tabernáculo, a festa das... Filho, se o tabernáculo fosse necessário, o Espírito Santo ainda estava morando no tabernáculo, não dentro da gente. Você está aqui? Você está entendendo como é o espírito do engano? O espírito do engano não é o diabo aparecendo na sua janela dizendo, não! O espírito do engano é essa mistura de doutrina, de influência, de exposição, de falta de confiança na palavra. E se tem uma matéria, se tem um estudo dentro da Bíblia que é propício para isso, é a escatologia. Porque como ela lida com uma linguagem, muitas vezes que vai usar do sentido figurado, simbólico, muitas pessoas usam disso para trazer interpretações próprias. Mas deixa eu te dar um panorama do que cremos no Rema. Nós somos literalistas. O que significa isso? A gente entende o texto pelo texto. E quando o texto traz alguma figura de linguagem, como por exemplo, um coração de pedra, ou a mulher que aparece sobre o sol lá em Apocalipse, a Bíblia diz, a mulher representa a cidade onde o seu Cristo foi morto. Quem é a mulher? A cidade representa a cidade onde o seu Cristo foi morto. Onde que o seu Cristo foi morto? Jerusalém. Então a mulher representa Israel. O coco. Era só isso. É só isso. Não precisa inventar. A Bíblia ela já é completa, plena por ela mesma. E existem outros textos que nós vamos precisar pegar outras partes para trazer luz sobre aquele texto. Ou seja, para compreender o que o profeta disse, o que a estação estava dizendo. Mas a Bíblia traz a informação. Não sou eu. Amém? Por exemplo, Mateus capítulo 13, quando a gente vê a parábola do semeador, Jesus vai contando uma história, mas a partir do versículo 18 ele fala o que significa cada semente. Então eu não tenho o direito de dizer, eu acho, você não acha nada. Está escrito, a semente é isso. Entende, amados? Se nós não soubermos o que a Bíblia diz, a gente vai ficar com a opinião do outro. E a opinião do outro não é segurança. Deus não se responsabiliza por opinião, Ele se responsabiliza pela palavra dEle. Então a gente precisa ter essa disciplina de caminhar dentro da escatologia, dentro do assunto da escatologia, à luz das escrituras. Nós somos pré-tribulacionistas. Ou seja, acreditamos que a igreja será arrebatada antes desse período chamado o dia da vingança do nosso Deus, o dia do fim, o dia da tribulação. Existem muitos nomes que a Bíblia dá para esse mesmo período. Mas nós acreditamos que a igreja
por causa dos versículos bíblicos. Na verdade, os 5 capítulos de 1 Tessalonicenses, eles dão clareza sobre isso. Nós não fomos separados para o dia da ira, da vingança do nosso Deus. Nós não seremos dominados por um espírito satânico, tendo o Espírito Santo habitando dentro. Em nenhum momento a igreja perde a sua autoridade ou poder em nome de Jesus. Então, se a igreja tem autoridade e poder no nome de Jesus. Está fazendo sentido para você? Não faz sentido as pessoas acharem que a gente vai ficar refém do anticristo, tendo autoridade e poder no nome de Jesus para desfazer as obras do diabo. Ou a gente perde a autoridade e poder para desfazer as obras, ou não vai dar certo essa convivência. Amém, amados? Fora que a Bíblia dá vários indícios do arrebatamento. Mateus capítulo 24 fala com clareza sobre isso. Embora na escatologia existam algumas escolas de pensamento, existem algumas vertentes, algumas interpretações de textos que vão para um lado ou para o outro a respeito do tempo. Então a gente não discorda, por exemplo, que a igreja vai ser arrebatada. Mas existe discordância em quando isso vai acontecer. Amém? Nós não discordamos a respeito do milênio, mas nós discordamos às vezes de quando isso vai acontecer. Dentro das escolas de pensamento. Como é que a gente crê que no rema baseado no que diz as escrituras? Nós somos pré-tribulacionistas, nós seremos arrebatados antes da tribulação. Nós somos milenistas. A gente crê de todo coração, na verdade pré-milenista. Nós cremos de todo coração que antes do milênio Jesus volta, estabelece seu trono e vai governar por 1000 anos. Aqui na terra, sentado no trono, todo mundo vai ver. Amém, queridos? E 1000 anos não é um tempão comprido. É 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 999 mil. É 1000. Porque quando a Bíblia não é exata no número, ela fala por um longo tempo, por um período grande, por um período incontável, por dias cumpridos, dias como nunca antes se viram. Quando ela quer ser precisa, ela fala 7 dias, 70 semanas, 1000 anos. Então, o estudo, ele não pode ser associado a uma curiosidade mórbida de várias informações catadas, nem da influência de filmes que a gente ao longo do tempo recebeu. Precisa ser acompanhado por doutrina. Você precisa amar a doutrina. Eu vou repetir isso. Vou te dar a oportunidade de se arrepender e dizer amém. Você precisa amar a doutrina. Doutrina não é chato. Doutrina não é a ausência do mover do Espírito. O Espírito só se move aonde tem liberdade. A liberdade do Espírito está na sua palavra. Se você quer ter segurança nas coisas do Espírito, tenha segurança do quanto palavra você tem dentro. Pense que a pessoa mais inspirada do Novo Testamento para nos escrever as cartas foi Paulo. E ele fala, eu orava em línguas mais do que todos vós. Perceba como as coisas estão juntas? Aqueles que têm grande intimidade com o Espírito Santo têm grande conhecimento da palavra. Amém? E algo que Deus fez para nos ajudar. Vem, diretora. Por favor. Essa é a nossa diretora. Você pode dar bom dia para ela? Uma salva de palmas. Débora é uma bênção nas nossas vidas. Você quer ir segurando, eu vou mostrando. Ontem, então, nós falamos de alianças de sangue. E o grande estudioso sobre essa matéria é E.W. Kenyon. Ele faz uma abordagem muito profunda sobre o assunto, de forma doutrinária, mas também de forma técnica, mostrando um pouco daquilo que eu falei ontem, sobre o poder do sangue, a influência do sangue nas culturas. Nós temos, infelizmente, só esse, mas eu creio que esse ano ainda nós teremos mais materiais de aliança de sangue. Você crê comigo? Amém? Nós temos agora do nosso querido mestre, eu creio que quando o irmão Reagan partiu para o Senhor, Deus falou, eu preciso de uma continuidade na inspiração de escrever livros doutrinários para que meu povo continue sendo liberto através do conhecimento. E levantou Rick Renner, que tem sido de fato um homem que tem nos abençoado muito em abranger o nosso conhecimento. Esse livro, amados, não é sobre demônios e macumbas, amém? Mas sobre quais os espíritos que estão atuando nesse tempo, como identificá-los e como se posicionar a respeito disso. É fundamental para o crescimento de um crente entender espiritualmente o que está acontecendo. E às vezes você não tem como entender sozinho, então o Rick Renner te ajuda. Amém? Ir para lá, para a Rússia é caro, então compra o livro e traz ele para o Brasil. Nós temos
totalmente pago, que fala sobre a paixão de Cristo. Esse foi um estudo que ele fez, Rick Renner, fez em Israel, e ele fala sobre as evidências da redenção. Ele fala sobre o sinal da crucificação em relação à coroa de espinhos, a crucificação das mãos, dos pés. Ele traz uma abordagem da cultura judaica, para nos fazer entender o quanto aquilo foi agressivo a quem estava vendo e o quanto é libertador para os crentes. Amém? Leitura obrigatória. Esse também. Ou seja, desliga sua televisão e vai ler livro. Amém? Tenho certeza que vai te fazer muito bem. Como manter a cabeça no lugar nesse mundo louco? O título já... né? Meu Deus, esse mundo tá louco. Olha, Rick Renner vai te ensinar a manter sua cabeça no lugar. Amém? Ele fala sobre esse tempo, o tempo que nós estamos vivendo, e como é difícil nós vivermos nesse tempo sem o conhecimento necessário. Deixa eu fazer esse daqui. São 6 volumes, nós temos já em português 2 volumes. Desse que eu tenho a honra de dizer que é um dos meus professores, Derek Walker. Ele é um mestre matemático, físico quântico, e é o maior professor de escatologia da atualidade. Mora hoje na Inglaterra, em Oxford. Ele tem o site dele. E o Brasil, aqui no Brasil, o Ministério Verbo da Vida nos deu o presente de traduzir 2 dos 6 volumes da sua coleção a respeito do estudo dos tempos. Na verdade, esse estudo aqui começa desde como nós estamos até depois do arrebatamento. Eu acredito que em breve nós vamos ter o 3º livro. Então, para que você não fique com leitura acumulada, já vai lendo esses 2, porque ainda tem 4 para chegar. Amém? E esse daqui não é uma leitura... Obrigada, diretora. Não é uma leitura corrida, ou seja, você não vai sentar e ficar folheando. É um livro de estudo. Eu preciso entender 1 Coríntios 15. Eu abro lá e eu estudo junto com o livro. Você entendeu? É como se fosse uma enciclopédia, um lugar de consulta, um lugar onde o Rick Renner ele foi destrinchando, deixando mais fácil a compreensão dos textos proféticos e escatológicos. Amém? Amém. Nós temos muito para ler, não é mesmo? Não deixa a sua mente dizer eu não gosto de ler. Eu sei que a primeira coisa que você ouve na sua mente é mentira do diabo. Se você estivesse morrendo e o médico mandasse você tomar um remédio, você gostando ou não, tu não ia tomar? É ou não é? Tem essa de não gosta. É preciso, vai e faz. E com o tempo você vai perceber que você gostava. Você só era enganado achando que não gostava. Amém? Se não está enxergando bem, compra um óculos, compra a Bíblia em letra maior. Facilita a sua vida. Amém? Mas a gente precisa crescer. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho tanto incômodo. Eu sei que eu falo muito rápido, eu falo muita coisa, eu falo um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso não é problema seu, né? E eu sei que eu não posso jogar essa culpa sobre você. Mas... deixa eu te dizer, Mark Hanks fala em um dos seus livros que eu amo, a respeito de uma posição. Eu falei isso ontem, eu vou falar isso hoje, eu acho que eu vou falar todas as vezes que eu ministrar na minha vida. Se você não consegue mover a sua boca para dizer um amém, você nunca vai mover monte nenhum na sua vida. Porque se na sua cabeça tem preguiça de dizer amém, imagina para lidar com as montanhas que aparecerem. Então, quando a gente está aqui dizendo amém, você entendeu? Não é para você dar audiência para quem está pregando. É para você ser ensinado a se mover em fé falando, porque a gente não move em fé assim, não. A fé fala. A fé responde. Como o pastor falou ontem, ontem na reunião de líderes e colaboradores, nós temos centenas de sentidos, mas 5 são os mais comuns e mais conhecidos. E dentro desses mais comuns e mais conhecidos, a ciência prova que se eles não estiverem envolvidos, enquanto você está participando de alguma coisa, você nada absorve. Mas se você estiver vendo, ouvindo, falando, se movendo, percebendo, então aquilo que você recebeu fica em você. Perceba que não é uma decisão de quem está transmitindo, é uma decisão de quem está recebendo. Amém? Então, eu sei que às vezes a gente está pensando, eu sei que às vezes a gente está liberando uma informação e você está juntando os pontos, ou você está tipo, meu Deus, né? Eu sei disso. Mas não perca a oportunidade de reagir à palavra. Porque dessa forma você não deixa sua mente vagar por aí. Traz ela em obediência para esse ambiente de ensino. Sem mais delongas, que eu já tomei tempo demais, que vai me custar caro, vamos para Hebreus capítulo 6.
Hebreus capítulo 6, verso 1. A gente vai ler esse texto. A gente vai ler o texto, pessoal da mídia só, ó. A gente vai ler Hebreus 6, Atos 2 e Títulos 2. Depois a gente vai liberar o primeiro slide. Tá bom? Então vamos lá. Hebreus 6 diz assim: portanto, deixando os rudimentos, os estágios elementares dos ensinos e da doutrina de Cristo, prossigamos firmemente até a perfeição e a completude que são próprios da maturidade espiritual, não lançando novamente o fundamento do arrependimento de obras mortas, o da fé em Deus, a doutrina de batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E isto faremos, prosseguiremos para o ensino avançado, se Deus o permitir. Sabe, amados, eu estou lendo aqui na minha versão nova, eu estou muito metida com ela, mas a gente recebeu de presente aí esse ano a Bíblia Amplificada e ela traz essa amplitude de conhecimento, né? Mas esse texto, ele por si só, ele não precisava disso tudo que eu li para você entender. A Bíblia está dizendo, olha, existem doutrinas que são elementares, fundamentais. É o piso, é o chão, é onde a gente constrói, ergue, edifica, levanta as coisas. E essa doutrina, ela é estabelecida por fé, imposição de mãos, batismos, arrependimento de obras mortas. E aí ele vem com 2 elementos dos 6. Ressurreição dos mortos e juízo eterno. Dos 6 elementos da doutrina, 2 são escatológicos. Amém? Aí ele diz assim, esse conhecimento é para que você cresça em maturidade espiritual. E para que você avance nesse crescimento, é necessário que você saiba sobre esses. Faz sentido para você? O que é que a Bíblia está dizendo? Sem essa base, sem esses 6 elementos bem solidificados em nós, biblicamente, nós não estamos aptos para avançar em conhecimentos mais profundos da palavra. Porque ia ser prejuízo para nós. Se nós avançássemos, eu vou dar o exemplo que eu sempre dou, porque para mim é o que faz mais sentido, como eu estou pregando, então vai ser esse mesmo, né? Quando eu estava lá na escola, o 2 mais 2 foi relativamente fácil. Você tem 1 mais 1 é igual a 2. Beleza, entendi. Quando botaram um X, já era. Tá aqui comigo? De onde saiu esse X? E quando botaram um número em cima do número? E quando decidiram botar um V em cima do número? Pra quê, gente? Qual a necessidade? Eu já tinha me esforçado para entender que 1 palitinho mais 1 palitinho é igual a 2 palitinhos. Aí agora alguém vem e fala, mas o 2 palitinho com V em cima, com um númerozinho. Você tá aqui? Agora imagina se lá no pré, a professora fala assim, nós vamos aprender equação de 2º grau. Log A mais log B. Ou, onde está o X da questão? As crianças iam olhar e falar... Ô professora, XX escreve com X? Por quê? Porque se você não compreende o 2 mais 2, nunca você vai entender o X. Compreendendo os 2 mais 2, já não é fácil? Já é complicado o negócio. Imagina sem passar, imagina que você foi criado lá, sei lá, numa aldeia, e você chega com 15, 16 anos, e aí colocam lá na 5ª, 6ª série. E você nunca viu número, você não conhece matemática fundamental. Você vai falar, meu Deus, o que é isso? Do que vocês estão falando? Se a gente fosse mal comparar, a gente está dizendo, olha, se você não sabe o que é o fundamento básico da fé, de arrependimento, o que significa ser batizado, batismos no plural, não é um só, são pelo menos 3, amém? O que é a doutrina da imposição de mãos? Sabe, amados, quando a gente está orando e impondo a mão sobre a cabeça dos outros, a gente não está fazendo isso só para tocar nas pessoas, não é transferência de, não, sabe, aquela coisa de, não, eu quero o povo abraçando árvore, né? Não é isso, é uma doutrina, tem um princípio de transferência. Tem muito mais coisas, na verdade a gente tem uma aula inteira só sobre as mãos e por que Deus escolheu as mãos. É doutrina. Da mesma forma que a ressurreição de dentre os mortos e o juízo eterno é doutrina, e a Bíblia chama, para o nosso desespero, de básica.
Se você não sabe essas coisas básicas, oi? Por quê? Porque na época da igreja primitiva, esses assuntos eram comuns. Com o tempo, isso foi sendo retirado do púlpito. Porque muitas pessoas começaram a dizer, desde que eu me converti, eu escuto essa história que Jesus vai voltar. Ah, mas isso vai demorar muito. E as pessoas naturalmente crescem. Nós, as pessoas, pessoas, humanos, crescemos fazendo plano. Quando eu tiver 80 anos, quando eu tiver 100 anos, eu vou comprar. Daqui a 30 anos eu pago a minha casa. Quando o meu neto tiver não sei quantos anos. E isso é normal. Isso é natural. Isso é até saudável. Amém, queridos? Só que isso não pode ser tão natural e tão normal a ponto de você desconsiderar que pode ser que você não viva nada disso, porque você vai ser retirado dessa terra primeiro. Você tem que ter a perspectiva de, se eu viver esse tempo todo, eu vou saber como viver, mas o meu desejo é que eu seja arrebatado. Quando a gente andou com fé, quando a gente andou em um tempo, uns 20 anos atrás, talvez um pouco mais, a gente tinha muito conhecimento da velha aliança, muito conhecimento estrutural litúrgico, tinha muita história da igreja, conhecia muito como é que ela foi fundada, a liturgia de culto, as músicas e tudo mais. E o povo percebeu que aquilo era bom, mas não era tudo. Pouco se sabia a respeito das cartas de Paulo, do Novo Testamento, do Espírito Santo, das unções, dos 5 dons ministeriais. Então, passei uma vida dentro da igreja sem nunca nem ouvir. Aí começou um movimento avivalista aqui no Brasil, ali em 2006, 2007, 2008, a coisa ficou bem grande mesmo. Foi quando as pessoas começaram a falar do Espírito Santo, do mover do Espírito, do batismo com o Espírito Santo. Começaram a trazer essa realidade para nós, era gente do nosso lado sendo cheia do Espírito Santo, falou, uau, isso é pra gente, é para os nossos dias. E as músicas começaram a ser inspiradas, amém? Mas aí, o povo começou a aprender a viver pela fé, a aprender a viver os dons. E aí foi pro outro canto. A gente quer passar 24 horas cantando, a gente quer ficar no chão, a gente quer ter as viagens doidas com o Espírito Santo. E isso era maravilhoso. Eu acho até que a gente podia voltar a ter uns cultos assim, uns cultos não assim, né? Era bom demais, a gente caía, ficava com a cara 3 horas da manhã, o diácono estava caído para um lado, a gente estava caído para o outro. Que coisa boa, foi bom demais. O problema, amados, é que a gente tem dificuldade de juntar esse momento com esse momento. E os dois são extremos. Um aboliu todo o mover do Espírito e o conhecimento, e o outro tirou a palavra. Vamos cantar, vamos estar no mover, vamos orar em línguas, mas cadê o conhecimento da palavra que vai sustentar isso? Porque aquele momento era muito bom, mas sem a palavra você não sustenta isso. Amém? Então, a gente precisa do poder e da palavra. A gente precisa de dar liberdade para o Espírito, mas dar respaldo para o Espírito. Você dá respaldo para o Espírito colocando a palavra dentro, e liberdade para o Espírito deixando ele se mover na palavra que tem dentro. Você está entendendo? Então, quando a Bíblia chama de ressurreição dos mortos e doutrina e juízo eterno, uma doutrina básica, isso deve trazer temor ao meu e ao seu coração, para a gente fazer uma autoavaliação de quanto que a gente está no nível. Se fosse uma escola, eu já teria sido aprovado para as séries maiores, eu ainda estou no ensino fundamental. Alguns reprovados ou repetindo a série ano após ano. Por quê? Porque não é algo que Deus vai fazer em você. É algo que você faz descobrindo o que Deus já fez. Então não se trata de, se Deus quiser eu vou crescer. Deus vai olhar e vai falar, tu senta e estuda. É a mesma coisa de eu falar, se Deus quiser amanhã eu vou acordar e toda a minha casa vai estar limpa. A não ser que Deus, de uma forma sobrenatural, diga, você me serviu tão bem esse final de semana, eu vou mandar um anjo durante a madrugada. É bom que eu levante, pegue minha vassoura, meu rodo e meu veja. Amém, amados? Tem coisa que é você que tem que mover para acontecer. E ensino faz parte disso. Vamos ler, eu vou ler rapidamente com vocês Atos 2, 14. E aí, Kézia, quando é que você acha que a gente vai viver esse negócio chamado final dos tempos? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Atos 2, porque a Bíblia nos diz claramente quando é que o final dos tempos vai acontecer. Então é bom a gente perceber na Bíblia o que ela diz. Atos 2, 14.
Pedro, porém, você já está lá? Se não está, corre. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: Homens judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja-vos isso notório. Escutem as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como pensam, sendo ainda cerca de 9 horas da manhã. Mas isto que está acontecendo, foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonhos. Também derramarei do meu espírito naqueles dias sobre os meus servos, servas, e profetizarão conselhos divinos, predizendo eventos futuros pertinentes, especialmente a respeito do reino de Deus. Quando foi que os últimos dias começaram? Em Atos 2. Atos, Pentecoste. Se lá em Pentecoste, Pedro fala, os últimos dias começaram, em 2023, eu acho, aí sou eu que estou achando, que a gente está muito mais perto do fim do que a gente já esteve. Faz sentido para você? Se em Atos Pedro falou, começou, a gente está mais para o fim do que para o começo dos últimos dias. E ainda tem crente perguntando, quando você acha que vai começar os últimos dias? Aí, não é querendo te ofender não, mas tu tá atrasado, faz assim, quase 2000 anos. Você está aqui? A gente está na contagem regressiva. A gente literalmente está com aquele reloginho da areia assim, Está muito próximo. Está muito perto. De novo, talvez você esteja me ouvindo e dizendo, eu escuto isso desde quando eu era criança. Mas deixa eu te falar, Deus nunca prometeu fazer o que a gente achava. A falta de conhecimento das Escrituras e das profecias a respeito dos fins nos levou a não perceber o tempo. Mas quanto mais a gente cresceu em conhecimento, mais fácil ficou a gente perceber os sinais que acompanham a vinda de Jesus. E nós somos a geração que estamos testemunhando de forma ocular, nós estamos vendo o que as profecias diziam sobre o tempo do fim. Os nossos avós ouviram dizer que chegaria um tempo que essas coisas que nós estamos vivendo aconteceriam. Amém? Nós não estamos ouvindo sobre um tempo, nós estamos vivendo o tempo. Isso significa, biblicamente, que a minha percepção a respeito do fim precisa ser aguçada. Se eu estou vivendo o tempo está acabando. Porque a Bíblia diz que no final as coisas ficariam como nós estamos vendo. Seria muito parecido com Noé, com aquilo que aconteceu em Noé. Quer dizer, eu não sei o que aconteceu em Noé. Você precisa fazer o rema. Porque se você não tem conhecimento do que aconteceu na velha aliança e de como a história está desenrolando, você não vai ficar seguro na revelação do que estamos vivendo para os próximos dias. Faz sentido para você? Rapidamente comigo em Tito, capítulo 2. Já são 11h30. Eu tenho 500 versículos. Mas ainda bem que tem rema esse ano. E tem escatologia esse ano. Então, tudo bem. A gente se encontra em algum momento aí. Por esses próximos 11 meses. 10 meses. Tito 2, 11. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, ao renunciarmos à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos nesse presente século de forma sábia, justa e piedosa, aguardando a bem-aventurada esperança. Aguardando a boa esperança, a bem-aventurada esperança. E o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Eu amei essa versão, porque esse é um dos textos mais difíceis da gente explicar na igreja. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós, como igreja, não estamos esperando Jesus voltar. Não é. Nós estamos aguardando a gloriosa manifestação dos filhos de Deus. Não estamos. A natureza não está aguardando a manifestação, porque todo filho de Deus que ora e dá ordem aos céus, dá ordem aos animais, dá ordem à natureza, ele está manifestando a glória. O que a Bíblia está dizendo é que existe uma gloriosa manifestação e não uma manifestação gloriosa. Parece a mesma coisa, mas não é.
Amém? Amém ou não amém? E a ideia aqui, amados, é nos levar a entender que esse corpo, ele ainda envelhece, morre, cansa, dá ruga, sente fome, sente cansaço. Mas no dia que esse corpo for transformado à imagem do corpo de Cristo, então as pessoas conhecerão a glória que já nos é prometida, mas ainda não foi manifesta. Fez sentido? De manhã é difícil, né? Eu vou tentar de outra forma. Jesus é glorioso. Amém? Logo, nós também somos. A glória de Deus está em nós. Você reflete a glória de Deus. Amém? Mas a manifestação gloriosa ainda não aconteceu. Por que que ela não aconteceu? Porque quando você vai manifestar algo que você está esperando e ainda não aconteceu. O que é isso? É o corpo eterno. O corpo incorruptível. O corpo imortal. O corpo como Jesus tem. Porque em espírito está tudo certo. Você já nasceu de novo. Você é um ser espiritual. Você tem a presença de Deus. Você é curado, sarado, salvo em espírito. Amém? A nossa mente está sendo transformada, modificada. Ela está passando por uma transformação de informação errada, falsa, velha, para uma informação verdadeira, nova, ungida. Amém? Mas e o nosso corpo? O nosso corpo está aguardando esse dia glorioso que nós vamos receber um corpo novo. E essa é a nossa bendita expectativa. E essa expectativa, amados, não é, eu já falei isso aqui, mas vou repetir, não é como a expectativa de, ai, tomara que aconteça, ai, eu queria tanto, ai, meu Deus. Não. Quando você compra alguma coisa lá no shopping, na praça de alimentação, você recebe uma senha. E você vai lá e paga por um sanduíche, uma pizza, né? Aí fala assim, olha, seu número. Não é assim que acontece? Você não recebe um papel com número? Só que você pagou por um alimento, por uma pizza. Vamos botar a pizza, porque é o que eu gosto mais, vou falar, né? Aí você tá lá, a gente tá lá, e aí eu passo, mama, pastor, vocês estão aqui no shopping, tudo bem. Aí, vocês estão fazendo o que por aqui? A gente tá aguardando a nossa pizza. Isso aqui é uma pizza? Não. Mas isso aqui é a convicção de que aquilo que foi pago vai se manifestar. Você entendeu isso aqui? É a senha que me dá acesso a algo que eu não estou esperando que alguém faça uma pizza para mim, pelo amor de Deus, e que dê certo. Eu tenho convicção que aquilo que foi pago vai ser manifesto. Essa expectativa é essa expectativa. Eu tenho certeza que aquilo que foi pago vai ser manifesto. Eu não estou torcendo para que aconteça. Eu estou só aguardando manifestar o que eu tenho certeza que é meu. Eu tenho a senha. A Bíblia diz que a sua senha é a sua fé. Que você chama a existência o que você ainda não está vendo como se já fosse real. A gente faz isso com as coisas naturais. É por isso que a gente fala, é a pizza. É um número. Não, é a minha pizza. Ai de quem não manifestar ela aqui. Você tem essa mesma convicção. É por isso que o apóstolo Paulo fala, eu tenho certeza que eu hei de herdar a coroa, o prêmio daquilo que está preservado para mim. É como se o apóstolo Paulo falasse, alguém chegasse e falasse, por que você aguenta isso tudo a ele? Porque eu tenho certeza que num dia eu vou receber galardão disso. Aí o povo, mas com o que você tem certeza? Aí ele, não, eu estou torcendo. Não, ele tinha convicção, porque senão ele não teria coragem de se expor a tudo que ele se expôs. Então o que escatologia é? É esse elemento de ousadia para você fazer o que você precisa nesse tempo com convicção no tempo que está por vir. Porque aqueles que não sabem o que está por vir têm medo de viver nesse tempo e têm a sua vida por preciosa. Ai, mas vai que não é. Vai que não. Ou outros que pensam que no dia que bate as botas, morre, descansa, parte dessa para melhor.
Estou fazendo isso de propósito para você entender que a palavra dormiram ou morreram é a mesma coisa na Bíblia. E da mesma forma que a gente usa termos mais suaves, dizendo fulano partiu, descansou, bateu as botas, cancelou o CPF. Você está aqui comigo? Dependendo da situação, dependendo do momento, dependendo da seriedade, da leveza, dependendo do seu nível de conhecimento ou não da pessoa que morreu, você usa termos. E nem sempre você fala, fulano morreu. Às vezes quando é muito próximo, alguém que você ama muito partiu, descansou, está com o Senhor. Quando é alguém que você tem um certo conhecimento, mas não é muito nítido, passou dessa para melhor ou para pior. Você está aqui comigo? Nós fazemos isso o tempo todo. Nós usamos termos assim. As pessoas querem dizer, não, o sono da alma, não existe sono da alma. Se você morrer hoje, ou você está no céu ou você está no inferno. Os dois são tão reais quanto o ar que você está respirando agora. Ou você está face a face com o Senhor, ou você está face a face com o capeta. Ai, mas Deus é muito bom. Exatamente por isso Ele enviou Jesus. Para te livrar do inferno. Agora, se você quer ir para lá, Ele não vai te impedir também, não. Porque Ele não é um déspota. Você está aqui? Eu preparei uns slides, eu não vou repetir isso. Depois sou eu que recebo os haters. Eu separei uns slides para a gente aproveitar melhor o tempo essa manhã, porque eu não tenho nem como te dizer que a gente vai ter uma aula demonstrativa. A gente vai ter um momento demonstrativo, amém? Então, como é que começa essas coisas? Olha, para você ficar com gostinho de quero mais, você está vendo no canto da tela lá, uma pagininha e uns números? Aquilo dali faz parte da apostila que você recebe no Rema, e é dessa forma que a gente tem. Então, você está tendo um momento agora de sala de aula, amém? Embora que a gente todo ano muda os slides, mas você tem um momento de sala de aula agora. E se você se matricular, você vai receber esse material. Você pode ir na página 268 dele e ter acesso a toda essa informação. Hoje ainda. Tá bom? Amém? Se matricula, tá bom? Então a gente começa na criação. Deus criou um reino de reis. Deus criou um lugar que seria um protótipo, um lugar de ensinamento, um lugar onde Deus ia estar ensinando o homem a ser rei. Por isso ele falou, governa, domina, governa você, domina você, frutifica você. Deus não queria gerar do homem uma interdependência de domínio e governo. Ele queria ensinar o homem a ser uma réplica fiel dele mesmo. De Deus fazer como Deus faz, do homem fazer como Deus faz, do homem agir como Deus age, com liberdade. Por isso ele fala, eu trouxe os animais para ver qual nome eles dariam. Falou, dá um nome. Governa. Domina. Cria. Amém? Então qual era a ideia de Deus? Eu vou estar perto de você. A ideia de Deus é a ideia de todo líder que é excelente, é a cara de Deus. Eu vou estar perto de você. Eu vou fazer para você ver. Eu vou fazer com você e eu vou assistir você fazendo. Amém? E aí Deus vinha, então Ele primeiro acolhe, depois Ele faz junto, depois Ele assiste Adão fazendo. E a ideia de Deus era que Adão e Eva, agora ali na criação, eles reproduzissem isso. E toda a terra fosse cheia da glória de Deus. O Éden era um espaço que precisava se expandir até que toda a terra fosse multiplicada daquilo que eles recebiam no Éden. Mas isso não podia ser através de uma imposição, tinha que ser através de uma escolha. Então Deus gera a opção do homem adorá-lo ou não. Amém? Que é a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida mantinha Adão e Eva ligado à vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal é exatamente o que ela diz ser. Era a árvore do conhecimento tanto das coisas boas que eles já tinham, mas também seriam conhecedores do mal, que não era necessário. Uma vez que eles desobedeceram e fizeram do diabo o seu Deus, eles experimentaram o mal. E a gente chama isso de pecado, ruptura. O momento em que a vida de Deus, o plano, o propósito de Deus para Adão e Eva foi quebrado, foi separado, foi rompido, foi afastado.
Então agora Deus, sabendo que o homem tinha errado, pecado, se afastado, lança uma promessa de resgate. A restauração do homem, a redenção do homem, o resgate do homem nunca foi o plano A de Deus. O plano A de Deus era que um homem nunca pecasse. Mas uma vez que pecou, ele deu solução para ele voltar para casa. Faz sentido para você? Amém? Então Deus lança ali a promessa: eu vou enviar um redentor, um salvador, aquele que vai te tirar dessa condição. Jesus é o plano da redenção, anunciado no Velho Testamento, para justamente gerar essa imagem do que seria uma redenção. Não era, me entendam, não era apenas uma desculpa. Foi mal, a gente errou e agora está tudo bem. O homem precisava entender o tamanho da encrenca que eles fizeram. Eles precisavam entender o tamanho do dano que foi feito, para então entender o valor da redenção. O Velho Testamento manifestou a gravidade do pecado, para que quando a plenitude dos tempos chegasse, manifestasse o tamanho da salvação. Por isso Jesus não nasceu de Eva. Deus estava revelando, e isso para nós pode parecer, meu Deus, 4.000 anos, mas para Deus foi 4 dias. No tempo dele foi, amanhã eu resolvo isso. Para nós parece um tempo muito grande, mas para Deus esses tempos são muito rápidos. Porque a gente fala assim, e eu estou fazendo isso de propósito para você vir estudar no Rema, mas Deus não tem tempo. Nem existe essa coisa de Cronos e Kairos. A gente fala isso para a gente entender um tempo que a gente não alcança. Mas no momento em que Deus tem um tempo, ele deixa de ser eterno. Eu faço de propósito, porque as carinhas agora foi assim. Passei a vida inteira falando o Kairos de Deus, o Kairos de Deus. Aí vem essa doida essa manhã. Eu nem acordei ainda, nem tomei café o suficiente dizendo que Deus... Mas sabe o que é isso, amados? É o tanto ouvir que nos faz repetir sem pensar. Deus é eterno. No momento que você mete um tempo na eternidade, você acaba com a eternidade. Então, na plenitude do nosso tempo, Jesus vem e manifesta o quê? A salvação. E aí, a gente tem o que a gente viu ontem um pouquinho, as alianças. Deus comunicando o que ele ia fazer, como Jesus viria. Qual era o plano da redenção, como ele nos salvaria. Como o homem deveria responder a isso. Quando Jesus chega e os recursos estão disponibilizados, o homem tinha que olhar para Jesus e falar: é o Cordeiro, é o Filho de Deus, é o Salvador prometido. Eu aceito, eu acolho, eu te amo, você salvo e fim de história. Agora a gente espera ele nos buscar e nos levar para estar a eternidade com ele. Amém? Só que não. Pode passar o slide. Quando Jesus nasce, o reino de Deus é chegado, o povo que era o dele, a família, a galera própria, diz: você com essa roupa, em Canaã. E eu não estou fazendo graça. Eu estou sendo literal. Esse menino não é filho de José, o carpinteiro? Porventura, esse, vocês dizem ser o nosso rei? Esse que anda com pescador iletrado? Não queremos ele como rei. A gente quer alguém com pompa, com roupa, com pedigree, com sobrenome. Alguém que venha da herança dos saduceus e fariseus. Esse aí mesmo a gente não quer, não. E como vimos ontem, os próprios doutores da lei, aqueles que conheciam as escrituras, mas desprezaram o poder, desprezaram os sinais, os sacerdotes que não eram eternos, mataram o sacerdote eterno. O sacerdócio foi mais importante para eles do que o sacerdote. Você está aqui? E nessa história, a gente começa a entender que Deus olhou e falou: vocês não querem? Pois todos aqueles que querem vão ser feitos filhos de Deus.
João capítulo 1, dos versos 12, 13 e 14, você pode ir lá ver isso depois. Esse mesmo texto, capítulo 1, a Bíblia diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. É necessário entender o que Jesus veio trazer: reino, através dele mesmo. Amém? A gente vai ter que passar os slides, porque eu vou ter que terminar a aula, acreditem. Volta só um pouquinho que eu acho que eu pulei alguma coisa, por favor. Então, Deus estabelece a igreja, nasce a igreja. O que é a igreja? É o corpo de Cristo, é a realidade de quem Cristo é a manifestação daquilo que Deus fez por nós. Ele o cabeça, nós o seu corpo. Então, o que a gente está fazendo aqui? As mesmas coisas que ele fez até que ele venha. Vou repetir. Por que eu não fui arrebatado no dia que eu nasci de novo? Porque, vamos combinar? Teria sido mais lógico. É ou não é? Eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero ter uma vida eterna. Eu não quero mais ficar aqui sofrendo. E pandemia, e política, e conversa, e economia. E vem coisa, e passa fome, e faz dieta, e envelhece. Cada um com seus problemas. Quando você estiver pregando, tu bota os seus. Sai de férias e chove. É muita agonia. Você está aqui comigo? Era melhor eu ter aceitado a Jesus e Deus ter feito vum no meu corpo. E eu subir, estar na eternidade, reinando com Cristo, conhecendo aquilo que eu não conheço. Por que, pelo amor de Deus, a gente está aqui? Por que a gente tem o Espírito dentro desse corpo miserável, como o apóstolo Paulo diz? Porque nós precisamos manifestar a glória que o mundo ainda não conhece. Então a gente não está aqui à toa. A gente não está aqui esperando. Vou para a igreja, né? Jesus não voltou ainda. Não! A gente está manifestando aquilo que não foi nos dado para que as pessoas conheçam aquilo que você já conheceu. E para a gente anunciar que esse Cristo que veio está voltando. E no dia que ele voltar, ele não volta mais como o Salvador. Ele volta como aquele rei que eu comecei dizendo que vai sentar e vai julgar as nações. E julgamento não é salvação. Julgamento é a resposta de Deus para o que você escolheu. Você está aqui? Então é muito sério estudar sobre escatologia. A igreja agora é responsável em falar sobre a morte de Jesus, o Espírito Santo, sobre aquilo que nos foi dado, sobre a realidade que temos. Pode passar, por favor. A igreja é responsável em anunciar Cristo como aquele que morreu e ressuscitou. Essa é a pregação do Evangelho, amados. A pregação do Evangelho não são promessas de uma vida fácil. A pregação do Evangelho é Cristo, é o Filho de Deus, veio a esse mundo, morreu e ressuscitou. E Ele vai voltar. Essa é a pregação do Evangelho. Não é, seja salvo e enriqueça, seja salvo e ganhe um carro, seja salvo e fique novo para sempre. Seja salvo e emagreça. Não, a pregação do Evangelho é Cristo morreu, ressuscitou, está vivo e vai voltar. E você vai ter que dar uma resposta a Ele. Daquilo que Ele te confiou, daquilo que Ele fez em você. Então, nós como espíritos, estamos sendo salvos. Nós fomos salvos no dia que aceitamos a Jesus. Mas nós estamos sendo salvos até aquele dia que nosso corpo será transformado. Por quê, amados? Porque enquanto o nosso corpo for esse daqui, você pode desistir daquilo que você escolheu. Você pode até mesmo negar a salvação. Você pode chegar no tempo e falar, não quero mais, eu vou blasfemar contra o Espírito Santo. Eu vou abrir mão, eu conheço o Espírito, eu sei quem Ele é, eu creio em Jesus, mas eu não quero mais. Deus me livre. Amém, nós todos. Mas é possível. Salvação, ela só vai ser imutável quando esse corpo for eterno. Até lá existe uma forma digna de viver. E existem perigos que rondam a nossa vida. E esse perigo, como eu disse, é aqui na mente. São as informações que vão tirando a nossa percepção do que é espiritual e nos fazendo andar por um caminho de engano. Então o que você tem que fazer? Cuidar para não ser enganado. Como? Conhecendo a verdade. E ela vos libertará. Amém? Então, quando nós
estivermos nesse caminho, quando nós formos tirados, arrebatados, como está o bonequinho ali, né? Para cima, o balãozinho. Quando nós formos arrebatados, começa na terra um período chamado tribulação, que serão 7 anos de juízo de Deus sobre a terra. Para quem? Para todos aqueles que não aceitaram a salvação. Porque Deus não enviaria juízo sobre aqueles que aceitaram a salvação. Faz sentido? Não é simples? Não faz sentido Deus falar, você aceitou Jesus, mas eu vou acabar com você assim mesmo. Eu vou condenar você, porque você aceitou a salvação. Não, a condenação, primeiro que a condenação, amor, eu vou precisar de você. Venha. A condenação não é sobre pessoas. Você está aqui comigo? Deus não está dizendo, vá, vou queimar você, vou explodir sua cabeça. Esse não é Deus, esse não é o caráter de Deus. Eu só posso agarrar ele, então. É meu marido, viu, internet? Pra ficar claro. Vamos supor que o pastor Braulio agora é uma árvore. Árvore. E aí tá chovendo muito e relampagando. Rampa galejando. Aí a minha mãe me ensinou desde pequenininho. Árvore assim. Se tiver chovendo, o que você não pode fazer? Por quê? A árvore atrai o quê? Aí tá chovendo, eu tô andando aqui, tá chovendo muito. Aí eu vou ficar nessa árvore aqui. Aí vem o raio. Vem o raio. Morri. A árvore morreu e eu morri. A culpa foi de quem? Do raio? Da árvore? Foi de quem? Obrigado, meu amor. O raio veio da onde? Muitas pessoas fazem essa associação. Acham que quando o juízo vem, é Deus enviando o juízo ao homem. Não. Deus vai lidar com essa terra caída. Essa terra que precisa ser restaurada. Deus vai refazer mares, montanhas, natureza. Tudo que foi contaminado pelo pecado. Agora, o homem que estiver vivendo aqui porque quer deliberadamente, vai sofrer as consequências daquilo que vai ser feito aqui. Aqueles homens que falaram, árvore não, eu vou mesmo ficar na árvore da vida. Vai chover, Deus vai falar, opa, vem para o lugar de segurança. Porque os que estiverem nesse lugar inseguro vão sofrer a consequência desse lugar. Vai ter salvação na tribulação. Tem Espírito Santo, ele não vai embora com a igreja, é só uma outra dispensação. A marca da besta não é a internet, não é www, não é o chip, não é o anticoncepcional, fica tranquilo. Para de fazer menino com desculpa de que você não pode botar anticoncepcional. Você está aqui? O problema, amados, é que enquanto isso não acontece, esse dia glorioso da gente ser levado e arrebatado, a gente precisa entender quem somos, o que estamos fazendo aqui, o que é para a igreja e o que não é para a igreja. Para que o espírito de engano não nos pegue e nos leve a um lugar terrível. Depois, no final da tribulação, muitos personagens aparecem, mas a parte legal é, Jesus vem, a gente volta com ele e a gente vai restaurar essa terra por 1000 anos. Uma das coisas legais sobre o céu é que você não vai passar cantando e tocando harpa. Blém, blém, blém. Não, nós vamos continuar aquele projeto que foi interrompido pelo pecado. A terra, então, será cheia da glória, cheia da revelação. Agora nós, os filhos, com o corpo glorificado, vamos cuidar daqueles que restaram da tribulação. E vamos começar um novo Éden, não num lugar, mas sobre toda a terra. Cada um de nós atuando como atuamos hoje. O pastor vai cantar. Eu acho que depois que eu tiver um corpo glorificado, eu vou cantar também. Na verdade, eu estou brincando. Eu vou continuar ensinando. Outros vão continuar medicando. Outros vão continuar, só que agora com a mente de Cristo, com a plenitude que não temos hoje. Quando você entende sobre isso, você começa a desejar o milênio como nunca antes. Porque não é um lugar de fantasminha falando, não. É um lugar de plenitude, de habitação, de governo, de domínio, de frutificação. A Bíblia diz que o menininho vai trazer o leão como se fosse a Maia, para os entendedores.
como um bichinho de estimação. A ursa e o leão vão pastar juntos como amigos, porque não haverá mais maldade. E a gente vai estar ali convivendo com tudo isso. Amém? Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa bendita esperança. Como eu disse, a gente tinha aqui 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 5. A gente tinha Romanos capítulo 8. Obviamente que não ia dar tempo, eu não sei nem por que eu tento. Mas o desejo é muito grande de compartilhar essas verdades, porque eu sei o quanto elas mudaram a minha vida no dia que eu descobri cada uma delas. E o desejo do nosso coração é que você tenha acesso a essas informações. Que você se exponha àquilo que a gente tem recebido de uma forma tão maravilhosa.